Olá, sejam bem-vindos ao RAV da versão 3.37. Meu nome é Newton e hoje estarei apresentando as principais alterações nesta versão. Lembrando que aqui estaremos abordando as principais implementações que impactam no dia a dia da serventia. Para acesso completo a todas as correções e implementações realizadas, somente acessar o menu Ajuda, RAV, onde estarão disponíveis todas as alterações realizadas. Iniciando pelo sistema notarial, tivemos a adaptação ao artigo 1261 do novo Código de Normas, no que diz respeito às atas notariais com conteúdos sensíveis. Então, sempre que existir esse tipo de ato, o tabelião deve ter um cuidado a mais, tanto na elaboração do ato, tanto quanto a emissão das certidões. Então, agora no menu Lavraturas, Ata Notarial, foi disponibilizada uma flag de conteúdo sensível ao artigo 1261, e sempre que ela for marcada, será emitido um alerta ao usuário quando for acessado o ato e também quando for tentado imprimir uma certidão, cabendo ao usuário fazer a análise da situação concreta de qual parte está solicitando o ato para a emissão ou não da certidão de acordo com os requisitos definidos no Código de Normas. Ainda no sistema notarial, tivemos a adaptação do cadastro do signatário com relação ao artigo 1273, onde anterior ao Código de Normas era indicado que quando o signatário fosse relativamente incapaz, era necessário o preenchimento das testemunhas, dos representantes desse signatário relativamente incapaz. Agora, quando o signatário for relativamente capaz, 16 ou 17 anos, não será emitido nenhum alerta no sistema para o preenchimento das testemunhas. Como visto aqui, está com 17 anos e não houve nenhum alerta no sistema com relação ao preenchimento das testemunhas. E também, quando esse signatário for adicionado na tela de reconhecimento de firma, será emitido um alerta indicando dessa condição do signatário, para que a serventia confira o documento que está sendo reconhecido, se deve ser procedido com a necessidade ou não da assistência dos pais ou responsáveis. Partindo agora para o sistema protesto, tivemos a adaptação ao artigo 1362 do novo Código de Normas, que estarei lendo na íntegra para uma melhor compreensão. Então, o caput diz o seguinte: independentemente de solicitação do interessado, o tabelião fará constar da certidão de protesto em nome de empresário individual, se for o caso, a existência de registros em nome da pessoa natural correspondente e vice-versa. Então, o que irá ser feito na prática? Sempre que for feita uma busca por um CPF, o sistema irá automaticamente buscar um empresário individual que corresponda ao mesmo nome e CPF da pessoa pesquisada. Irá fazer exatamente o contrário também. Quando for CNPJ, irá fazer a busca por CPF. Então agora estarei colocando um CPF, onde a partir do momento que for apertado Enter ou saído do campo, o sistema irá fazer essa busca automática também na pessoa jurídica. Como é uma busca complexa, essa busca pode demorar alguns segundos até que seja concluída. Então agora ele já terminou a busca e será emitida uma mensagem. Conforme determina o artigo 1362 do Código de Normas, foi realizada uma busca de empresário individual e pessoa natural e foram encontrados devedores que possuem o mesmo nome ou CPF e CNPJ daquele indicado para a certidão. A busca é realizada estritamente pelo nome, CPF e CNPJ das partes, podendo haver caso de homônimos. Dessa forma, deve ser realizada a conferência do cadastro para assegurar que, de fato, o cadastro se aplica ao indicado na emissão da certidão. Então aqui ele trouxe um resultado. Se por acaso não trouxesse um resultado, não iria esse campo aqui de baixo não seria preenchido. Caso o cadastro localizado não seja correspondente, o usuário tem a opção de apagar esse cadastro e fazer a busca manual pelo cadastro desejado. Lembrando que aqui o sistema faz uma busca automática, mas dependendo dos casos onde o nome pode haver uma diferença, casos onde não seja possível essa busca automática, o usuário ainda tem a prerrogativa de fazer essa busca manual. Então, a partir do momento que for
que os dados estiverem corretos, será emitida a certidão positiva ou negativa. Como agora existe esse complemento da pessoa principal e da pessoa secundária, se por acaso a pessoa principal não tiver protestos e a secundária tiver protestos, será emitida uma positiva, e nessa positiva não serão listados os títulos dessa secundária. Irá dizer que a principal não tem protestos e que a secundária tem protestos. E aí a parte precisará solicitar uma nova certidão dessa secundária figurando como principal. E aí nessa outra certidão irão constar todos os títulos protestados. Se por acaso a primeira tiver protestos e a segunda também, serão listados apenas os títulos da principal. E na certidão também será mencionado que a secundária possui protestos. E da mesma forma, a parte precisará solicitar uma certidão, uma outra certidão, onde essa secundária figure como principal. Se as duas não tiverem títulos protestados, aí sim será emitida a certidão negativa da mesma forma como funciona atualmente. Também foi realizada a adaptação do artigo 1335, parágrafo 3º e 4º, que estarei lendo aqui na íntegra para uma melhor compreensão. Então, o 1335 indica que será feito o edital. E lá no seu inciso 2º, indica que após as duas tentativas em dias e períodos distintos, não sendo localizada a pessoa, ou sendo constatado que o local se encontrava fechado. Então, será feita a intimação por edital. O parágrafo 3º indica que na segunda tentativa de que trata esse inciso, será deixada uma comunicação escrita dirigindo ao destinatário, no qual se informará que existe o título para protesto e a pessoa deve se dirigir até a serventia para o pagamento ou a retirada do título. Então foi realizada a adaptação no sistema com essa possibilidade. Então, quando o título estiver protocolado, na opção de tentativa de intimação, seja individual ou em lote, agora tem a opção de pessoa não localizada ou local fechado. Então, a partir do momento que for marcada esta flag, eu irei fazer aqui um teste, será marcada a flag e confirmada a tentativa. A partir deste momento que o título já tem uma tentativa com essa flag marcada, quando for emitida a nova intimação do devedor, seja também individual ou em lote, será disponibilizado o comunicado ao destinatário. E neste comunicado irá conter todas as informações que estão dispostas lá no artigo 1335. Então tem todas as informações aqui do endereço da serventia, horário de funcionamento, e que se por acaso a pessoa não for comparecer, será feita a intimação por meio de edital. E aqui sempre será feita com a data de 2 dias úteis depois desse comunicado. Então, por exemplo, estou sendo feita a emissão da intimação com a data de hoje, dia 21, no comunicado já está disposto que o edital será publicado no dia 23 de fevereiro. Então esse comunicado ele será impresso automaticamente quando for impressa a intimação, seja individual ou em lote. Além disso, depois de cadastrada a primeira tentativa, quando for feito o cadastro da segunda, aqui eu fiz a alteração da data do meu sistema para o dia seguinte, dia 22, quando ser feito o cadastro da segunda tentativa, com a flag de pessoa localizada, não localizada ou local fechado marcado, e confirmar essa tentativa, será também feito o registro da ocorrência de comunicado ao destinatário. Então, como foi feita a segunda tentativa com a flag marcada, então se pressupõe que foi feito também o comunicado ao destinatário. Então, confirmando, será lançada a segunda tentativa e também irá conter uma ocorrência de comunicado ao destinatário. Então, como aqui o comunicado foi feito no dia 22, o edital será publicado 2 dias depois, ou seja, no dia 24. Agora, eu alterei a data do meu sistema para o dia 24/2, ou seja, o dia em que o edital deve ser publicado. Quando chegar neste dia, na auditoria foi criado um novo item para que seja lembrado ao usuário que naquela data devem ser registrados os editais desses títulos. Então, quando aberto o sistema ou atualizado a auditoria, foi disponibilizado o item títulos com 2 tentativas para publicação de edital.
e quando for clicado nele, será aberta a tela com todos os títulos naquela situação para o registro do edital. Agora que foi aberta a tela, ele já aparece com a data do dia 24/2, com os títulos que estiverem nesta relação. Caso fossem mais, estariam mais títulos aqui, e se por acaso havia sido esquecido de registrar algum edital nessa situação e existirem mais títulos com datas diferentes, serão abertas várias telas. Então, se no dia de hoje existe um título com edital para a data de ontem e um título com data de hoje, será aberta uma tela com o título do dia de ontem. Quando registrado o edital, será aberta uma outra tela com os títulos da outra data do que se encaixam os títulos daquele período. Depois de feita a conferência dos títulos, estando tudo de acordo, somente clicar no botão registrar para que o edital seja registrado de fato, da mesma forma como funciona atualmente. Uma outra opção também é a impressão dos comunicados em lote, através do menu Emissões, Impressão, Reimpressão, Comunicado ao destinatário. Aqui então é possível fazer o filtro pela data do comunicado, por um intervalo de protocolos ou até mesmo por protocolos individuais. Lembrando que para o título ser adicionado aqui na impressão do comunicado, é necessário que o título tenha no mínimo uma tentativa inexitosa, ou seja, com a flag marcada de tentativa inexitosa. Porque como não existe nenhuma tentativa, logo não é possível ainda fazer a emissão do comunicado ao destinatário. Lembrando que sempre quando for impressa a intimação, seja individual ou em lote, e o título já tem uma tentativa, junto com a intimação será feita também a impressão do comunicado. Para finalizar essa implementação, se por acaso o título for feito o protesto, na folha do livro e no instrumento, essa circunstância do comunicado ao destinatário também será mencionado nos documentos, cumprindo o requisito do novo Código de Normas. Partindo agora para o sistema RCPN, tivemos a adaptação com relação ao registro da emancipação, que no novo Código de Normas é disposto em 2 artigos, deixando claro que na emancipação nem o emancipado nem o apresentante assina a folha do livro. Ou seja, os campos de assinatura são dispensados. Então agora, sempre que for registrado ou reimpresso uma emancipação, não será mais exibida a mensagem perguntando se o emancipado irá assinar o registro. Consequentemente, na folha do livro, somente quem assina é o preposto da serventia, não tendo mais espaço para o campo de assinatura do emancipado. Mais uma adaptação com relação ao novo Código de Normas foi do artigo 515, parágrafo 1º, onde indica que quando o casamento for realizado por videoconferência, o campo de assinaturas das partes que estiverem na videoconferência deve ser dispensado, ou seja, não deve constar na folha do livro. Então agora no sistema, quando lá no momento da habilitação for definido que o casamento será celebrado por videoconferência, no momento do registro do casamento, foram disponibilizadas flags de presente na videoconferência e que, se estiverem marcadas, os campos de assinatura das partes não serão exibidos na folha do livro. Isso pode ser definido para os contraentes e também para as testemunhas. Seguindo nas adaptações do Código de Normas, no registro de óbito, consequentemente também na segunda via de óbito, na aba de falecido, foi alterado a flag com relação a vivia em relação marital, onde agora ela se tornou um campo onde é possível definir que o falecido vivia em não se aplica, ou seja, não é nenhuma dessa situação, a relação marital, que é o que já existe hoje, e também agora a união estável. E quando for definido a relação marital ou até mesmo a união estável, essa informação será mencionada na folha do livro do registro de óbito. Ainda nas adaptações do novo Código de Normas, agora no registro da união estável no livro E, foram disponibilizados campos para mencionar a data de início e a data de fim da união estável. E também
um campo para definir a hipótese do artigo 542, onde pode ser por meio de decisão judicial, por procedimento de certificação eletrônica ou até mesmo por escrituras públicas ou termos declaratórios. Nessas 3 hipóteses somente é que será possível preencher a data de início e fim da união estável, e essas informações serão mencionadas na folha do livro e na certidão. Caso não seja nenhuma dessas 3 opções, deve ser selecionada a opção não se aplica, e consequentemente os campos não ficarão visíveis de início e fim, e essas informações não serão mencionadas também nos documentos. E por último, e não menos importante, foi realizada a adequação do sistema ao provimento 159 de 2023 do CNJ, com relação ao Fundo de Implementação e Custeio, o chamado FIC. Então, no sistema, no menu financeiro, Caixa, Fundo para Implementação e Custeio, foi disponibilizado um relatório para que a serventia possa filtrar o período desejado. Aqui eu irei colocar o mês de janeiro, confirmar, e será gerado o relatório em tela com os emolumentos recebidos no período, a ajuda de custo, também renda mínima, a complementação de renda, e o ressarcimento dos atos gratuitos. Isso por especialidade, e também, ao final, existe um totalizador com todas as especialidades. Ali já vai estar calculado a porcentagem de 1,5% com relação à especialidade do registro civil e 1,2% da especialidade de títulos, documentos e pessoas jurídicas. Com esse relatório, a serventia vai conseguir identificar o valor dessa cota de participação e então poderá ser feito o lançamento de saída no sistema deste pagamento desta despesa. Lembrando que esse relatório FIC, ele somente compete às especialidades de registro civil das pessoas naturais, títulos, documentos e pessoas jurídicas. Por isso, o relatório somente irá estar disposto no sistema RCPN e no sistema RTDPJ.